Muito bom dia para você, o NE1 está começando e olha, é bom demais ter a sua companhia aqui com a gente. Agora são 11 horas e 49 minutos, eu te convido para a gente olhar juntos agora, nessa terça-feira, 1º de julho, está começando o mês. Vamos dar uma olhada como é que está o tempo agora aqui no Recife, janela aberta para você, céu com muitas nuvens, o tempo está bem fechado, né, nesse início das férias escolares para muitas crianças e adolescentes. E olha, a previsão da APAC é de que vem mais chuva por aí, tá? Vamos seguir agora com as principais informações de hoje. Mais uma vez, a chuva forte e a maré alta provocaram transtornos na região metropolitana. Teve motorista que se arriscou a passar em alagamentos. Em Jardim São Paulo, no Recife, a água acumulada deixou o trânsito complicado. No bairro da Linha do Tiro, moradores levaram um susto. Parte de uma barreira deslizou depois que um cano da Compesa rompeu ontem à noite. A Defesa Civil fez uma vistoria hoje pela manhã e a gente atualiza a situação dos moradores. Em São Lourenço da Mata, um sofrimento que parece não ter fim. Moradores convivem com a falta de abastecimento de água há meses. O NE1 já esteve por lá, teve promessa de resolver o problema, mas o aperreio continua, viu? O outro assunto de hoje é a saúde de crianças e adolescentes. Na época de férias, é hora de fazer aquele bom check-up, sabe? Com consultas e exames de rotina. Uma médica vai conversar com a gente sobre esse assunto. E ainda os cuidados na hora de usar escovas elétricas e secadores de cabelos. Olha só o que aconteceu com uma cantora de forró. A escova modeladora que ela usava pegou fogo, gente. A gente vai falar sobre os cuidados para evitar acidentes como este. A gente também tem dicas para quem está em busca de uma vaga no serviço público. Tem novidades na distribuição de vagas do chamado Enem dos concursos. E tem muito mais no NE1 de hoje. QR Code na tela para você mandar aquela mensagem para a gente, aquele teu comentário, uma sugestão. E ainda, segue lá a gente no nosso Instagram, @ne1.globo. A gente começa esta edição agora falando que parte de uma barreira deslizou durante a madrugada, depois que um cano de distribuição de água da Compesa vazou. Agora sim, vou aqui para essa câmera, tá? Que não foi mudada. Isso foi na Linha do Tiro, na zona norte do Recife. Joabe Alves foi para lá porque muita lama e lixo foram arrastados e moradores tiveram que sair de casa. Joabe está com a gente, vai falar sobre essa situação. Oi, Joabe. Tá difícil por aí, hein, meu amigo? Bom dia para você. Oi, Maristela, muito bom dia para você. Bom dia a todos. Estou aqui na rua Alcantil. O cenário realmente agora é de o pessoal tentando reorganizar a rua que ficou completamente tomada pela lama. A você que está acompanhando o nosso NE1, aquilo na parede, onde está aquela marca, foi justamente onde a lama chegou. Aqui em cima a gente vê a barreira que cedeu. Um trabalho da Defesa Civil já colocou nesse espaço uma lona, porque está chovendo, inclusive eu estou com capa de chuva, agora estia um pouquinho. Esse chove, estia, acaba atrapalhando um pouquinho do trabalho do pessoal que está realizando aqui a limpeza. No local está a Compesa, Defesa Civil e a equipe da Enlurb. Aqui também quem está comigo é o Jarderson, ele é motoboy, a moto dele está aqui dentro de casa e você não conseguiu tirar ela hoje para trabalhar. Positivo, a gente conseguiu tirar devido a essa fatalidade que aconteceu aqui, né, por volta das 2 da manhã. Foi um transtorno muito terrível, um susto muito grande e a gente ficou nesse prejuízo aqui, né, velho? Como é que foi durante a madrugada? A gente escutou um estrondo, não foi, irmão? Escutamos um estrondo. Aí, como a gente se acordou e viu só os deslizamentos acontecendo, suada, um monte de lixo, barro, descendo tudinho. Foi um mau desespero, uma agonia. Só Jesus para não nos dar livramento numa hora dessa. Vocês ficaram e ainda estão com bastante medo, né? Bastante medo, né? Bastante medo, né? Devido a essa chuva aí. Inclusive a sua esposa passou mal, não foi ali muito nervoso? Foi isso mesmo, foi. É a primeira vez que isso acontece aqui? Nada, já aconteceu várias vezes já. Essa primeira vez foi do cano que estourou, né? Foi, o cano da Compesa, foi. Das outras vezes foi por conta da chuva? Por causa da chuva, foi. Entendeu? Quando a água vem com tudo. Vem arrastando lixo, vem arrastando tudo.
Muito obrigado aqui pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com outros moradores. Vou mostrar mais um pouquinho, gente, para vocês que estão nos acompanhando no N1. Olha só, o cenário é aqui, onde o Jaderson, guarda-moto dele, ele conseguiu colocar dentro de casa. Nós perdemos a comunicação com Joabe Alves, infelizmente. Nós temos ainda essas imagens aí da situação da barreira, a situação desses moradores. É uma transmissão feita pela internet. Daqui a pouco, então, a gente volta a falar sobre este assunto lá direto do bairro da Linha do Tiro aqui no Recife. E toda essa situação que foi provocada ainda na madrugada. Nós recebemos vários vídeos pelo nosso canal Globo desse rompimento aí. E essa orientação agora e vistoria feita pela Defesa Civil. Daqui a pouco a gente volta então com outras informações. E olha, em maio deste ano, o N1 esteve em São Lourenço da Mata porque moradores reclamavam da falta de água nas torneiras. Quando tinha, era bem fraquinha, com baixa pressão. Hoje é 1º de julho e nós estivemos lá novamente para saber se alguma coisa mudou, né? Natália Dielu, como é que está a situação, hein? Bom dia para você. Bom dia, Maristela. Bom dia a todos. Nada mudou. E é muito triste, né, ver de perto a situação desses moradores. Eu estive lá no dia 14 de maio junto com nossa equipe de reportagem. Eu vi o que as pessoas estavam passando, muitos idosos que moram lá no Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Hoje a gente voltou e a situação é a mesma, assim, dá um aperto no coração mesmo de ver os idosos tendo que coletar água, passar a madrugada acordado. Nessa situação de hoje, né, do nosso retorno, o cenário é muito pior, porque quando nós estivemos lá no dia 14 de maio, pelo menos chegava, né, de vez em quando a água. Às vezes a Compesa cumpria o calendário. Agora nem isso, eles estão há um mês direto sem água. E o que é que o pessoal está fazendo? Está coletando a água da chuva, né? Está juntando a água da chuva. É isso que está salvando as pessoas, porque quando não chove e está faltando água, eles precisam comprar água, né? A conta, né, de água continua chegando e as pessoas pagam, né, com receio de cortarem, mas o serviço não está sendo prestado, né, pela Compesa, o serviço não está sendo realizado pela Compesa. Então, os moradores estão sofrendo muito. A gente esteve de novo na casa de Dona Maria hoje, uma senhora de 82 anos, que mora com outro idoso, o marido dela, que é ainda mais velho do que ela, e ela já tem uma cirurgia, fez uma cirurgia no coração, tem que ficar de madrugada coletando água da chuva, quando os baldes estão cheios, tentando ali colocar água dentro da caixa d'água. Então, assim, é um cenário muito triste. A Compesa, no mês que a gente esteve lá, disse que ia analisar, investigar para ver qual era o problema, mas aí já passou mais de um mês e tudo isso permanece. Então, a gente preparou uma reportagem que a gente vai mostrar aqui nessa edição do NA1, né, fazendo mais uma vez um apelo para que a Compesa cumpra o papel dela, né, e preste o serviço de maneira adequada, Maristela. Como é que fica sem água, né, Natália? Daqui a pouco você volta, então, com outros detalhes para a gente. E hoje o NA1 também está no bairro de Nossa Senhora do Ó, em Paulista, para mostrar a realidade dos moradores de 2 ruas por lá, as ruas Grécia e Somália. A população tem que lidar todos os dias com a lama, os buracos, bichos, insetos que aparecem por causa do acúmulo de água e também do matagal. E quando está chovendo, como hoje, a situação só piora, né, Bruno Fontes, que já está ao vivo aí no local. Quanta água acumulada, e quando eu olho para o céu por aí, né, tá bem fechado o tempo, sinal de que vem mais chuva por aí, né, Bruno? Bom dia para você. Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sem dúvida, a situação deles, os moradores, é sempre muito ruim, independentemente se está chovendo ou não. Com o sol, a poeira, né? E quando chove, vocês estão vendo que fica desse jeito. Olha só o carro vindo, como balança. E muitos, inclusive, moradores, estão deixando de trazer os carros para cá e deixando lá na avenida. Lá atrás, o Janga, aqui à frente, Pau Amarelo. E também esses moradores com a gente que são de Nossa Senhora do Ó. Chamaram a gente, estão com o calendário, pediram essa cobrança. Estou com o Otton Veiga, ele estava mostrando esse carro. E aqui, tanta gente esperando por a gente. Isadora, Ana, Sulamita, Elisete, o Wilson.
Anderson, professor Nino, o Davidson e seu Wilson. Acertei? Isso. É isso? Correto. Professor Nino, me fale um pouco da situação de vocês. Isso provoca o quê? Insetos, problemas aqui que vocês já estão convivendo há bastante tempo? Um bom dia para vocês todos. Bom dia. Já isso há 27 anos que eu moro aqui. Eu já passei por 6 gestões, já estamos na 7ª e é constantemente dessa forma. Então a gente já convive com isso há bastante tempo. Então, promessas, envio de e-mails, de solicitações à ouvidoria e nada é feito. Todas essas gestões têm conhecimento aqui. Aqui é a Rua Grécia e lá na frente é a Somália. Somália, isso. Então todas essas ruas do entorno, elas estão desse jeito. Então isso traz, além do alagamento, a impossibilidade de transitar tanto o carro quanto pessoas. Muriçoca, ratos, né, as arboviroses, né, muita gente doente por conta disso, né, a gente não consegue até trazer as famílias, né? Trazer. Exatamente, até carros de aplicativo não entram aqui, eles se negam a entrar. Seu Wilson, o senhor mora há bastante tempo aqui. Há 20 anos. Há 20 anos. A situação vem piorando porque eu vejo também bastante mato, a sujeira também. Se está faltando um pouco a gestão, vê então a situação de vocês. É verdade. Olha, tudo que o professor falou é verdade. Já passamos aqui. Falta. Você falou sobre? Tudo que está acontecendo, né? Insetos e todos esses problemas de mobilidade. São muitos insetos. A gente tem muriçoca agora nessa época de chuva, rato. Só problemas. Só problemas. E lixo. Olha, eu vou voltar porque tem muita gente querendo tanto marcar o calendário, querem uma posição da Prefeitura de Paulista e daqui a pouco a gente volta para falar também com os moradores da Rua Somália. Maristela. Até já, então, com outras informações, a gente vai falar um pouco mais aí como está a situação da comunidade. Nada fácil, hein, Bruno? Essa realidade de todos os dias e que só piora ainda mais em dias de chuva. Bora ver como é que está o trânsito. Vamos seguir por alguns pontos do Recife. O motorista precisa ficar mais atento ainda, né? Diminuir a velocidade em dias de chuva como hoje. Avenida Mascarenhas de Moraes, no bairro da Imbiribeira, na sua tela. No lado direito, os motoristas estão sentido Afogados, lado esquerdo, sentido Prazeres. Em Jaboatão dos Guararapes, pista molhada. Atenção aí para o motorista que está passando na região. Agora a Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões. Bora ver como é que está por lá. Lado direito, bem engarrafado, bem congestionado, viu? Os motoristas estão sentido Madalena, lado esquerdo, sentido Cidade Universitária e Curado. O trânsito flui um pouco mais do lado esquerdo e do lado direito. A gente vê aí, inclusive, a água acumulada no canto da pista. Tem motorista parado na faixa de pedestres e a gente observa aí no canteiro central esse ciclista tentando uma oportunidade para fazer a travessia. Agora a Avenida Norte, na sua tela, no bairro da Mangabeira, na entrada da Professor José dos Anjos. No lado direito, os motoristas estão sentido Encruzilhada. Lado esquerdo, os motoristas vêm sentido Macaxeira. A gente observa uma movimentação um pouco mais tranquila do trânsito, mas a pista está molhada, chovendo neste momento também, porque a gente vê um pedestre ali, uma pessoa passando, tentando agora atravessar a rua, fora da faixa de pedestres e aí com o guarda-chuva na mão. Olha, uma árvore caiu hoje cedo no bairro de Casa Forte, na zona norte do Recife. Foi na rua Samuel Farias. Elvis Lopes está mostrando tudo para a gente ao vivo. Os funcionários da Enlurb já fizeram a remoção aí de parte da árvore, né? Ela era de grande porte. A gente vê aí que a rua parcialmente foi liberada. Logo cedo, a rua estava completamente interditada, tá? Não passava carro nem moto. Agora as pessoas já conseguem passar por aí. Os pedestres passavam com muita dificuldade no canto da calçada, isso logo no comecinho da manhã. Alguns fios ficaram caídos no chão. A Neoenergia diz que pelo menos 160 clientes ficaram sem energia no comecinho da manhã, mas que o fornecimento já foi normalizado. A gente consegue ver os carros passando por aí, mas tem muita coisa para limpar ainda aí na rua.
O NE1 traz uma dica agora para você de atendimento de saúde de graça no bairro do Pina, no Recife. É o Instituto Cícero Almeida, que oferece serviços de fisioterapia, oftalmologia e psicologia. Daniele Fonseca fala com a gente sobre esse assunto. Oi, Daniele, bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Falo ao vivo aqui do Instituto Cícero Almeida, fica no bairro do Pina, na rua 12 de julho, número 38. Hoje, pessoal, o atendimento aqui é para fisioterapia, tá? Todas as pessoas que trabalham no Instituto são voluntárias. Ele existe desde o ano de 2018 e aí presta esse serviço não só a moradores aqui do Pina, mas também de outros bairros, como Ipsepe, Imbiribeira, Ibura, todos na zona sul do Recife. Conversei aqui agora há pouco com Dona Edinalva. Ela vem fazer fisioterapia há quanto tempo e para tratar o quê, Dona Edinalva? A senhora me contou que chegou aqui sem andar. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui há mais ou menos uns 2 anos. Eu cheguei aqui com redução de menisco, cheguei de cadeira de roda e também faço acompanhamento psicológico com o Dr. Klebe. Meu fisioterapeuta é Rildo Cruz e a equipe dele, doutora Rayane e doutor Wellington. Muito obrigada. Já que a senhora disse que chegou de cadeira de rodas, posso lhe pedir para se levantar, para mostrar aqui agora? Olha aí. Tô gostosa. Tá bom, Dona Edinalva. Muito obrigada. Foi joia. Dona Maria também veio para fisioterapia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Eu vim para fazer fisioterapia nos 2 joelhos. E estou me sentindo bem melhor, graças a Deus. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação da senhora. Vamos entrar aqui, pessoal, onde acontecem, né, os atendimentos. Aqui é justamente a sala da fisioterapia. A gente está vendo aí o pessoal participando das sessões. Geralmente os pacientes vêm 2 vezes na semana. Rayana, vou dar uma palavrinha com ela. Não precisa interromper seu trabalho não, viu, Rayana? Boa tarde. Que tipo de atendimento, de exercício é esse que você está fazendo em Dona Francisca? Mobilização. Ela teve AVC isquêmico. Então, ela teve o lado comprometido, o lado esquerdo, né? Então, a gente faz a mobilização articular e alongamento, tá certo? Muito obrigada. E você veio ser voluntária, por quê? Para poder me aperfeiçoar na profissão, né? Bom, muito obrigada. Gente, aqui tem fisioterapia, tá? Também tem psicologia e clínico geral. Cadê? Deixa eu falar com Cícero Almeida, o presidente aqui do Instituto. Presidente Cícero Almeida, por favor. Boa tarde, tudo bem? Quem é que pode ser atendido aqui? Todos aqueles pacientes que hoje estão precisando que não pode pagar, não tem condições ou está esperando no SUS, então é o caso que mais acontece aqui. Tem pessoas que estão esperando há mais de 6 meses, mas tem muita gente que não sabe. Um vizinho informa, ou segue o nosso Instagram, e eles vêm por agendamento, ou eles ligam, ou vêm pessoalmente por hora de chegada. De qualquer pessoa, eu citei mais cedo, logo no comecinho dessa participação, que podia ser famílias, pessoas que moram no Ibura, Ipsepe, outros bairros. Tem algum critério de seleção? Todos que estiver precisando, não importa de onde seja de Recife, seja de Jaboatão, seja de Olinda. Tendo vaga, nós vamos atender todo mundo. Muito obrigada pela sua participação. Maristela, a gente volta contigo aí no estúdio do NE1. Você está na batalha por uma vaga, está na busca por um emprego, então fica ligado, porque nós separamos algumas oportunidades disponíveis nas unidades da Agência do Trabalho do Estado. As primeiras vagas já estão aqui na nossa tela para vendedor de consórcio, para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho, são 2 vagas. É preciso ter o ensino médio completo, 6 meses de experiência na função. Tem vagas também para mecânico de empilhadeira. Para trabalhar em Goiânia, são 2 oportunidades. Se você tiver ensino médio completo, 6 meses de experiência, já pode se candidatar a uma dessas vagas. O salário para essas vagas foi informado é de R$ 3.011. Tem oportunidades também para caminhoneiro carreteiro, para trabalhar em Paulista. São 5 vagas.
Ensino médio completo, 6 meses de experiência e você já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. 20 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadorias para trabalhar na capital pernambucana. Se você tiver um ensino fundamental, mas não precisa ser completo, tá? E 6 meses de experiência na função, você já pode se candidatar a uma dessas oportunidades. Vai lá no cedep.pe.gov.br que tem todos os outros detalhes sobre essas vagas. Boa sorte aí aos candidatos. QR Code na tela, tem notícia do G1 para você, dica agora para quem está estudando para concurso público. Começam amanhã as inscrições para a segunda edição do Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos. A seleção deste ano reúne 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Entre as novidades anunciadas pelo governo estão a distribuição de cotas para ampliar a diversidade entre os aprovados e a garantia de que 50% dos classificados para a segunda fase sejam mulheres. Os salários iniciais variam entre R$ 4 e R$ 17 mil. As inscrições vão até o dia 20 de julho e tem vaga aqui para Pernambuco. Os detalhes sobre como se inscrever estão no G1 Pernambuco, então abre a câmera do seu celular, aponta aqui no QR Code e você vai direto para a reportagem. A seguir, você vai ver como está o trânsito em alguns pontos do Recife. Voltou a chover agora há pouco, tem alagamento e a gente atualiza daqui a pouco tudo para você que está se preparando aí para sair de casa. A gente vai mostrar também como está a situação dos moradores da linha do Tiro, depois que parte de uma barreira caiu. O motivo foi um cano da Compesa que rompeu. Você usa secador de cabelo ou escova modeladora? Costuma fazer a manutenção e limpeza? Olha só aí o que aconteceu com uma cantora de forró. A escova pegou fogo quando ela usava um desses equipamentos. E tem dicas de diversão para as férias, é de graça. A gente conta os detalhes depois do intervalo, agora 12h11. União de volta, mês de férias chegou e as crianças ficam com mais tempo livre. É um período de muitas brincadeiras, sim, mas ele pode ser bem aproveitado para os cuidados com a saúde. Por isso, nós convidamos a médica pediatra Marluce Peri para uma conversa aqui no estúdio. Oi, doutora Marluce, seja muito bem-vinda ao União 1. Pode sentar, por favor. Esse período de férias é tão bom, né? Nós adultos gostamos tanto, as crianças mais ainda, né, doutora? E nesse período, tá tudo liberado mesmo? Porque a gente muda a rotina, a gente muda o sono, a gente acaba também se liberando para comer um pouquinho mais de bobagem. Com criança pode ser assim também? Isso tem um impacto para a saúde delas? Tem, né? O ideal seria a gente manter uma alimentação saudável nas férias também, né? Mas não é uma tarefa fácil, né? Principalmente quando você viaja, quando você não está na sua casa, né? Fora da sua rotina, assim, completamente, é difícil manter uma alimentação mais saudável, mais regrada. Quando a criança é menor, a gente ainda consegue, né? Pequenininha, até 2 anos, você consegue ali manter, mas criancinha maior é uma batalha, é difícil. Mas é importante chegar a esse equilíbrio, mesmo sendo um período de férias, de repente envolver as crianças com alimentação, com atividades, né? Dá para liberar aquele docinho, mas também sem descuidar mesmo, tipo, não tirar o horário do almoço, não liberar aquela sobremesa antes, tem que ter essa negociação por causa da saúde dessas crianças. Né? Não, tem que, até porque as férias é um período longo, né? Então, são aí mais de 30 dias de férias, então é preciso que você tenha uma negociação, né, com a criança para poder ela manter uma alimentação saudável, mesmo fugindo ali em determinados momentos. A gente só pensa assim no tempo livre, tempo de brincadeiras, né, de muita diversão, de lazer. Isso faz parte também até para a saúde mesmo da criança, dessas atividades em casa, ao ar livre. Mas também é um período, doutora, que a gente pode colocar ali no planejamento de férias aquele check-up que não deu tempo de fazer, os exames, dar uma olhada na caderneta de vacina para ver se está tudo em dia. É importante fazer isso? Com certeza. As férias é um momento que muitas famílias aproveitam, né, para poder manter assim, em dia as suas consultas de rotina, né?
tanto da pediatria como dentro das outras especialidades. Então, fazer os exames de rotina laboratoriais que precisam ser feitos, né, para as crianças maiores e todo esse check-up, né, como um todo, né, ver como está o crescimento, o desenvolvimento da criança. E nós estamos agora... Vacinas. As vacinas que são tão importantes, e nós estamos agora num período de incidência de doenças respiratórias, uma estabilidade maior no tempo, né? Importante demais também pensar nisso, nesse calendário vacinal, que tem que ficar muito bem completinho, mas às vezes em casa a mãe tenta dar aquela ajudinha, né? Que muitas vezes os adultos fazem isso também. Comprar aquela vitamina C na farmácia. Certo. Isso é bom para a criança, doutora? Veja, o uso da vitamina C tem que ter indicação, né? Então, assim, uma criança que tem uma alimentação saudável, rica em frutas, em legumes, né, que já são ricos em vitamina C, não precisaria fazer a suplementação. Já aquela criança que tem infecções mais frequentes, que não se alimenta tão bem, que é mais seletiva, essa tem indicação da gente suplementar. Então, vai variar, sabe, de criança para criança. De quanto em quanto tempo a criança tem que ser levada ao médico, doutora? Isso salvo as condições mais especiais, quando ela está sendo, de fato, acompanhada por uma questão de saúde. Isso é uma coisa importante, porque muita gente não sabe, né? Vai variar de acordo com a idade. Então, assim, no primeiro ano de vida, a criança vai mensalmente ao médico. Então, é um período de desenvolvimento muito rápido, né? Muito acelerado, então a gente precisa realmente mensalmente avaliar o crescimento, o ganho de peso, o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Entre 1 e 2 anos, aí a gente já espaça um pouquinho, aí fica a cada 3 meses as consultas de rotina. De 2 até 5 anos, semestral, e aí a partir de 5 anos fica anual. Doutora, nesse período também é importante dar uma olhada na casa, porque as crianças estão com mais tempo livre dentro de casa. As tomadas, com objetos como tesouras, né? Porque eu acredito também que a ida às emergências por essas situações talvez aumente, né, doutora? Nesse período das férias, a gente tem um aumento da quantidade de acidentes domésticos, né? Então, assim, o risco de acidente doméstico é maior, então você tem que ter um cuidado maior, né? Uma vigilância maior da criança. E procurar sempre fazer atividades recreativas ao ar livre, como você falou, né? Que tirem um pouquinho também da tela, que o excesso da tela é muito prejudicial para a criança. Então, nas férias, acaba que aumenta também o uso de telas, né, eletrônicos como um todo, porque as crianças não vão à escola. E aí a importância do esporte, de atividades de lazer, né, atividades ao ar livre, para ocupar esse tempo enquanto elas não vão para a escola, né, enquanto estão de férias. Ficam aí as dicas, então, quanto à alimentação, à vacinação, tudo isso é tão importante também no período das férias. Doutora Marluce, quero muito agradecer a sua participação aqui ao vivo, todo mundo procurando uma unidade de saúde mais próxima para ir em busca desses atendimentos também pelo SUS, né, doutora? Muito boa tarde, sempre bem-vinda aqui ao NE1. Até a próxima. Obrigada. E falando em férias, o Passo do Frevo está com uma programação de ferver. Uma oportunidade para quem quer levar a criançada para gastar energia, sabe? Se divertir mesmo e aprender mais sobre a nossa cultura. Natália Dielu está por lá e traz outras informações para a gente. Tem programação rolando por aí, né, Natália? Aqui no Passo do Frevo, Maristela, tá bom demais, até parece carnaval, viu? Olha só, essa programação especial de férias, todo mundo ali junto com os guerreiros do Passo, dançando frevo, ao som de Flaira Ferro e de Almério. Veja se isso não contagia. Os guerreiros do Passo tiraram o público, né, para dançar, eles que são um grupo fundado em 1º de setembro de 2005, são discípulos do lendário mestre Nascimento do Passo. E eles trazem essa raiz do frevo, né? Da origem do frevo, com as roupas, o estilo de vida, de quem começou, né, esse ritmo genuinamente pernambucano. A gente vai tentar falar aqui com algumas pessoas, porque o frevo está bem vivo, né? E se a ideia é uma programação de férias para a criançada se jogou aqui. Letícia deu uma paradinha de dançar agora, mas dançou muito, não foi, Letícia? Sim! E fale, há quanto tempo você dança
tem hoje? 6. 6 anos. Você é a tia dela? Sou a tia de Letícia. É um prazer estar aqui vendo minha sobrinha dançando, que isso já é uma tradição de família. Hoje a gente faz bloco carnavalesco em Olinda, aqui com a nossa dança metida rico, porém liso. Há 9 anos, vamos para o nosso 10º ano e isso aqui é sensacional. É muito bonito ver isso. Obrigada, viu, Mariama? Muito bonito ver isso, né? Que o frevo, ele continua vivo, passando de geração para geração. Então, a criançada aqui, olha só, Letícia, arrasando aí no frevo. É apenas uma das atividades que vão acontecer no Passo do Frevo ao longo desse mês de julho. Tem muita coisa programada. Essa programação ela está acabando daqui a pouco, né? O museu abriu as portas para o público, então o pessoal está vindo de maneira gratuita, entrando aqui no Passo, curtindo essa festa. Tem muita gente de fora, tem gente que é daqui também. Deixa eu tentar falar com um guerreiro do Passo. Como é que tá? Tá muito bom, tá maravilhoso, é só festa, é só frevo. Os guerreiros de Passo, junto com a orquestra Popular DC, tá maravilhoso tudo. Muito lindo. Obrigada, viu? Muito obrigada. A programação tem também algumas vivências de dança, música aqui no Passo do Frevo. Vai ter oficina também com Flaira Ferro, no dia 12 e 13. Então, o pessoal pode entrar no site do Passo do Frevo para ver essa programação de julho, né? Porque aqui é carnaval o ano inteiro. O frevo tá nessa exposição aqui do 3º andar, uma exposição que foi recém-inaugurada e que a gente vai mostrar daqui a pouquinho no NE1. Então, a festa é muito linda, Maristela. É contagiante, viu? A gente volta com você. Nossa, Natália, tá lindo demais. Não dá vontade de sair daí, dá vontade de entrar no ritmo daqui também. Tá lindo demais. E nessa época de férias, pais separados precisam administrar o tempo com os filhos. Daniele Fonseca vai conversar com a gente sobre esse assunto, porque a gente quer saber como é que fica essa convivência, né, durante esse período. E quando o ex-casal não consegue conversar, Daniele, como que essas decisões devem ser tomadas, hein? Maristela, aí fica tudo mais complicado, né? O ex-casal precisa ter ali o mínimo de diálogo possível, de forma amistosa, para tentar resolver essas questões. E se isso não acontece, é necessário ter alguém de confiança, com amizade com esses pais ou mesmo um advogado. A gente convidou para essa entrevista Gilmara Leal, ela é advogada e presidente da Comissão de Direito de Família da OAB. Então, como é que deve ser esse acordo em relação à divisão dos dias em que a criança vai ficar com os genitores, os pais? Gilmara, boa tarde. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Maristela. E boa tarde a todos que nos assistem. Então, no primeiro momento, a gente tem que saber se existe ou não uma decisão judicial ou um acordo homologado judicialmente. Então, se existe, já está estabelecido da forma que se dará, durante esse recesso escolar, essa divisão entre os pais do período, né, de convivência com a criança. Agora, partindo do pressuposto que não haja esse acordo, onde estará lá estabelecido essa decisão, é necessário que os pais consigam dialogar, porque, na verdade, o que a gente tem em mente não existe ex-filho, né? Então, eles têm que parar e poder dialogar entre si e estabelecer essa convivência durante esse período. O que deve ser levado em consideração no momento desse acordo? Sempre tem que se basear no melhor interesse da criança. A divisão ela tem que se dar de modo a atender o melhor para a criança. Então, assim, o pai não tem que visualizar apenas o seu bem-estar. O ponto principal aí é o interesse da criança, é um direito constitucional dessa criança e do adolescente. Se não existe isso já definido judicialmente falando, é um acordo ali de boca, como a gente fala, né? Verbal, conversando. Mesmo assim, isso precisa ser documentado, precisa fazer algum registro. É importante, ainda que não haja uma decisão ou um acordo homologado judicialmente, né, como já dito anteriormente, é importante que, de repente, troque pelo menos uma mensagem do WhatsApp definindo como ficará essa divisão, até para mais tarde nenhum outro pai alienar, trazer uma situação de alienação, quando, na verdade, não exista, né? Então, ele teria como comprovar.
Agora, a gente está falando nesse sentido do convívio, né? O convívio da criança com os pais mesmo separados. Qual é a diferença disso e a guarda, Gilmara? É uma questão bem interessante. As pessoas tendem a, na verdade, às vezes, confundir a questão de guarda com a convivência. Se nós pudéssemos definir em uma só palavra o que seria guarda, a gente tem por decisão. Decidir acerca da gestão dos interesses do filho. Enquanto no regime de convivência a gente tem um fator tempo. Então, assim, tudo que tiver ligado ao tempo que for de convivência com o filho, a gente vai trazer para o regime de convivência. Desculpa. É importante, inclusive, a gente até mencionar que dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, nós temos apenas duas opções de guarda, duas modalidades de guarda, que é a guarda lateral, o próprio nome já traz essa conotação de que será exercida por apenas um dos genitores, enquanto a guarda compartilhada, ela será exercida por ambos os pais. Então, aqueles pais, eles têm o direito, o dever, né? É uma responsabilidade conjunta para decidir acerca da gestão dos interesses desses filhos. É um atributo do poder familiar, a guarda. Gilmara, muito obrigada pela participação aqui no NE1 de hoje, trazendo essas orientações que são tão pertinentes, né, num momento como esse de férias escolares. Maristela. E quando as crianças sempre precisam ser, em todo momento, né, prioridade. A criança é sempre prioridade. A gente volta agora a falar sobre parte de uma barreira que deslizou na linha do tiro no Recife. Foi depois que um cano da Compesa estourou. Lama e lixo invadiram uma das ruas do bairro e moradores precisaram sair de casa. Joabe Alves continua acompanhando a situação por lá. O que a Compesa disse sobre esse acidente, hein, Joabe? Maristela, eu estou aqui de volta na rua Alcantil. O cenário aqui, pessoal, saíram para almoçar, que estão realizando aqui toda a limpeza. A Compesa esteve no local, a gente procurou também a companhia de abastecimento para entender o que foi que aconteceu. Eles enviaram uma nota confirmando, né, que teve esse problema nessa rede de abastecimento que ocasionou todo esse problema aqui. Inclusive, reforçou que para resolver esse problema, o abastecimento aqui na região norte do Recife vai ser afetado. Então, você dessa região, é importante acompanhar o calendário no site da Compesa. A gente procurou a Defesa Civil também. Enquanto eu vou subindo aqui para conversar com o pessoal, com os outros moradores que estão aqui, eles informaram o seguinte, que mandaram uma equipe de plantão aqui para o local, tá? Junto com a Elurb, estão realizando a limpeza e que pediram para os moradores saírem das casas. Os moradores que moram aqui, inclusive a Rose. Rose, bom dia. Boa tarde, na verdade, né? Você recebeu essa visita ou que eles orientaram? Para a gente desocupar a casa, que a gente ia receber o benefício do auxílio moradia e desocupar essa casa. Só que não tem condições de a gente sair da casa para receber R$300. Onde é que a gente vai arranjar uma casa para 2 famílias por R$300? Não tem condições. Eles pediram para a gente sair agora no período do inverno e só voltar depois do período do inverno para eles reavaliar para ver se condena ou não. Rose, na minha primeira participação eu entrei ali na parte de cima e a lona só está na metade do outro lado. Por que disso? Porque o morador de cima não deixa botar a lona. Aí eles só botam da metade para baixo da minha barreira e na parte de cima não coloca porque o morador de cima não permite. E esse lixo todo que desceu, quem é que coloca ali? Eles lá de cima mesmo. Eles reformam a casa deles, trocam a telha, faz tudo e joga tudo na barreira aqui. Aí faz peso na barreira. Quando chove, então quando aconteceu agora a questão que foi o cano da Compesa, aí desliza e quem a gente sofre é aqui. A gente que sofre, né? É complicada a situação, vou conversar aqui com a Jéssica também. Jéssica, qual o sentimento em meio a isso tudo? É um descaso, né? Sofrimento, né? Que todo inverno acontece esse caso. E a gente fica assim, desamparado. Tem a questão dessa barreira que dizem que vão fazer, que não faz. E é isso. Todo inverno cai, a gente mora com medo, dorme com medo, né? Não consegue dormir direito. Desde que aconteceu esse acidente aí na madrugada, você conseguiu dormir, descansar? Não, desde as 2 da manhã que a gente não consegue dormir, tá nervoso, ainda não se alimentou direito e é isso. Um cenário mesmo, muita preocupação. Obrigado aqui pela participação. Eu vou trazer mais uma vez aqui a resposta, né, da Compesa, que a gente entrou em contato, que confirmou esse acidente que aconteceu na tubulação aqui da rua. Tá? Eles reforçaram em nota que o abastecimento de toda a região norte do Recife vai ser afetada para eles resolverem esse problema. Então, o calendário, você aí dessa região pode conferir no site da Compesa. A Defesa Civil também mandou a equipe de plantão
aqui para a rua, tá? E junto com a Elurb estão realizando aqui a limpeza do espaço, estão conversando com os moradores e informaram e que orientaram essas pessoas que foram afetadas a saírem das residências. Maristela. Obrigada, Joab, pelas informações. E os transtornos por causa da chuva de hoje não pararam por aí. No bairro de Jardim São Paulo, dia chuvoso é sempre sinônimo de dor de cabeça para os motoristas que passam por ruas e avenidas de lá. Não precisa muita chuva, não. Foi o que a gente ouviu de quem passa sempre por aqui. A principal saída de Jardim São Paulo, sentido Avenida Recife, vira uma piscina que transforma a vida dos motoristas num inferno. A gente encarou com medo. O tempo todo era carro perdendo para-lama, para-choque, tudo boiando. Placa, então. Eu já passei algumas vezes e nada aconteceu, mas hoje, infelizmente, a placa ficou. Ainda bem que acharam. Ainda bem que acharam. Mas é um descaso, viu, com a população. O Biraci já está acostumado, sai juntando as placas e fica só esperando quem perdeu voltar. Quantas placas só hoje? Umas 30, no mínimo 30. Toda vez é assim, amigo? Toda vez. A gente passa com o pai, pega, a gente devolve. Espera ele vir para devolver. Chover um tiquinho já é isso, né? Encheu. Uma nuvem encheu. A passagem dos carros forma ondas e espalha água suja. A água vem do canal, que transborda com frequência. Você não consegue ver calçada, pista, nada. Tá difícil. A gente fica ilhado aqui, em época de chuva aqui, fica aqui a saída de São Paulo. Inclusive, Jardim São Paulo é o único país no mundo, o único lugar no mundo, onde toda a ponte, normalmente a água passa por baixo, né? Essa ponte é ao contrário e passa água por cima. É tudo ao contrário. Werneck também ilhado. Viaduto La Roque ilhado. Então, em época de chuva, os moradores de São Paulo não conseguem sair. A rua Nossa Senhora de Fátima em dias de chuva é um desafio, até para os carros mais altos. Tá ruim para caminhão, ônibus. Ali tem tanto do buraco, Bianca, tanto do buraco que engole os pneus do ônibus. Não, se entrar aqui é pior. Exatamente, porque eles estão tapando com aquele asfalto que dissolve. É necessário que faça um asfalto melhor, porque aqui é assim, sempre choveu, alaga. Aqui não tem saída para lado nenhum. Se você quer fugir do aguaceiro lá, aí você entra pro lado de cá e aqui é só buraco. Como tá cheio d'água, ninguém vê o buraco. Aqui, ó. A Kombi foi tentar, ficou. A Rua Maestro Alcides Leão é o caos mesmo sem chuva. Tem buraco que não acaba mais e buraco que a pessoa não enxerga quando enche d'água. O motorista da Kombi nem imaginava que uma cratera fosse estragar a terça-feira. Os trabalhadores deste posto de combustível passam o dia vendo o povo ter prejuízo. Entra inverno e sai inverno. Nenhuma melhora acontece. Quando a pessoa fala, vai chover, aqui já está alagado. É 13 anos que eu trabalho aqui, é 13 anos vendo a mesma coisa e ninguém resolve nada. Esse canal também, toda vez transborda? Ele só vem aqui, toda vez transborda. Ele só vem aqui para fazer a maquiagem, que é para fazer a capinação e acabou-se. Difícil, hein? E agora estamos mostrando ao vivo a situação de Jardim São Paulo. Nós mostramos há pouco com Bianca como a chuva causou transtornos por lá. E neste momento a situação no mesmo local é essa aí, olha, o motociclista ficou um tempo ali parado, pensando, tá aí na beiradinha da água, pensando se dá para arriscar, se não dá, enquanto a gente observa também outros carros que já estão fazendo desvio, tá? O ciclista vai atravessar. Mas é um momento realmente que as pessoas acabam se arriscando mesmo na água, em dias de chuva, com os alagamentos que acontecem nas cidades. É sempre uma decisão. Olha, o motociclista ele está seguindo aí no meio do alagamento e é bem difícil, né, para todos os motoristas, para todas as pessoas que, infelizmente, têm que enfrentar essa realidade toda vez que chove. Na Rua Maestro Alcides Leão, que fica ao lado aí, a situação também está complicada, tá? Um carro quebrou, a gente está vendo aí nas imagens. E claro que nós fomos em busca de respostas sobre toda essa situação aí de Jardim São Paulo. E a Prefeitura do Recife informou que a obra de elevação da Rua Nossa Senhora de Fátima está dentro
dentro do projeto de macrodrenagem do canal da Sambra e que o edital de execução dos serviços, que terão aí como objetivos justamente reduzir os impactos desses alagamentos na região, deve ser publicado até o final do mês. A Enlurb disse ainda que o canal da Sambra recebeu limpeza entre janeiro e fevereiro deste ano, quando foram retiradas 472 toneladas de resíduos. E o NE1 voltou hoje ao bairro Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. No dia 14 de maio, nós estivemos lá porque moradores de algumas ruas reclamavam que não tinham água nas torneiras. Um problema que, infelizmente, não foi resolvido até agora. Até parece cena repetida. O cesto de roupa suja cheio, não tem água para lavar todas essas roupas. Faz pouco mais de um mês que estivemos na casa de Dona Maria e mostramos o mesmo cenário. Em 14 de maio deste ano, a caixa d'água estava assim, praticamente vazia. Hoje, dia 1º de julho, a idosa de 82 anos permanece sem água e com as mesmas dificuldades por causa da ineficiência do serviço prestado pela Compesa. Com uma diferença, a chuva intensa dos últimos dias tem ajudado a encher alguns reservatórios. É enchendo baldinho, boto aqui para lavar os pratos, para botar nos banheiros, tudo é o que tem, porque meu marido está doente. E eu não sei como é que eu vou fazer para lavar essas roupas. Os pequenos ainda vou lavando, né? Aí sim, também vou botando ali, vai enxugando e até quando Deus quiser. Dona Maria é moradora da rua 37A, no bairro Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. Um lugar onde as pessoas convivem há muito tempo com a falta de água. As contas continuam chegando. Em maio, estivemos aqui e a Compesa disse que não havia nenhum serviço de manutenção que justificasse o desabastecimento. A companhia diz que ia investigar o problema e que publicaria um edital em junho de abertura de uma licitação para construir uma nova estação de tratamento de água. Julho chegou e nada mudou por aqui. Na verdade, piorou. O salão de beleza de Suelen está praticamente fechado há um mês. É impossível receber as clientes sem água no lavatório. A renda dela também está comprometida, já que não consegue trabalhar com os reservatórios vazios. Tá difícil, né? Porque eu dependo dela, né? Para ter meus objetivos e tenho 3 filhos, né? O problema permanece, a Compesa não resolve o problema e as pessoas se sentem esquecidas aqui, né, Nino? Com certeza. A gente vem sofrendo. Mais uma vez, a gente chama vocês aqui para pedir a ajuda de vocês. E eu quero pedir ao pessoal da Compesa, o diretor, que sensibilize e que venha dar uma olhadinha no problema da gente, porque está demais. A senhora já comprou água? 2 vezes eu já comprei água, 2 carros-pipa já comprei água para abastecer, que eu tenho um bar e não tenho. Agora mesmo a gente já está se reunindo para comprar sexta-feira, que o dia dela aqui é quinta-feira. Aí sexta-feira a gente vai ter que comprar, se reunir os vizinhos para a gente ter água. Porque a gente tá tendo água, eu estou cozinhando, trabalhando através de carro-pipa. Dona Miriam tem passado as últimas madrugadas acordada para coletar a água da chuva. Ela aproveita a água que cai nas calhas do quintal e, gota por gota, enche os reservatórios. Só assim foi possível lavar as roupas que estavam sujas há tempos. Chegou o ponto que a gente já não tinha quase mais roupa. Aí eu passei a madrugada inteira, era chovendo, só está chovendo muito à noite. Chovendo à noite, a gente está parando água, tratando para no outro dia usar. Eu fui dormir de domingo para segunda às 5 horas da manhã, pegando água, tratando, enchendo máquina para lavar roupa, tanto é que eu estou com a minha roupa aí. Ela já tentou reclamar, mas até ligar para a central da Compesa tem sido difícil. Ontem mesmo eu passei a manhã inteira tentando reclamar, mas não consegue. Só canta uma musiquinha e fica aquele na espera, a gente fica na espera e não aparece ninguém. Ninguém tem paciência de passar 1 hora, 2 horas esperando, né? A Compesa nos maltrata, sem pena e sem piedade. Problema muito sério que precisa se resolver.
Apesar dos relatos dos moradores, a Compesa informou que não recebeu nos últimos 20 dias, em seus canais de atendimento, nenhuma reclamação de falta de água nessa região. Mas nós vimos aí a moradora falando dessa dificuldade de comunicação com a Compesa, né? E que após a vistoria realizada em maio na rua 37A, de acordo com a Compesa, foi identificada a necessidade de substituição de uma bomba localizada na rua 32. O serviço, de acordo com a companhia, foi concluído no dia 11 de junho. A Compesa disse ainda que, apesar dessa substituição, serão feitas novas vistorias e intervenções no sistema para regularizar o abastecimento. A companhia lembrou que o Parque Capibaribe tem um regime de rodízio de um dia de abastecimento, seguido por 5 dias sem fornecimento, conforme o calendário vigente para o município de São Lourenço da Mata. Já sobre a obra prevista para o Parque Capibaribe, a Compesa explicou na nota que houve necessidade de readequação no projeto. Por isso, o edital para a construção da nova estação de tratamento de água, um investimento estimado em 16 milhões de reais, que deveria ser concluído em junho, será publicado agora só em outubro. O NE1, claro, vai seguir acompanhando e conta com os moradores para nos informarem se essas promessas estão sendo cumpridas. E agora vamos voltar para Nossa Senhora do Ó, em Paulista, onde Bruno Fontes está mostrando a situação das ruas Grécia e Somália, por causa da falta de pavimentação, saneamento. Os moradores têm que lidar com essa rua, né? Essas ruas toda vez virando um rio, praticamente, toda vez que chove, sem falar nos bichos, nos insetos, né, que aparecem por lá. A Prefeitura de Paulista deu alguma perspectiva de melhoria por aí? Estou vendo que você está com os moradores mais uma vez, Bruno. Olha, eu vou trazer essa nota daqui a pouco, mas deixa eu mais uma vez localizar. Essa é a Rua Grécia e aquela Somália. Aqui a Europa e a África estão unidas aqui com essa lama. E para vocês terem uma ideia como esse problema é antigo, antigamente a gente tinha um programa, um quadro chamado Vida Real. E eu tive aqui isso em 2008, tá? Tem também outras ruas, Estados Unidos, aqui são sempre ruas com o nome de países. Eu estou aqui em Nossa Senhora do Ó. E aqui esses moradores, o senhor estava dizendo, como é o nome do senhor? Vanderlei. Senhor Vanderlei, o que está entrando muito na sua casa por causa disso, dessa sujeira toda, dessa lama toda? Escorpião demais até. Tem muito escorpião, cobra, tudo que não for, que não presta, aparece na casa das pessoas aqui. A minha casa, lá a fossa é vedada, as caixas de gordura é vedada. Agora, vem daqui, né? Vem deixa esse terreno baldio, que ninguém faz nada. Mato, sujeira, Sujeira, né? tudo. A gente para sair de casa aqui, de madrugada, é um problema. Fica aqui, deixa eu conversar com as meninas. Você, tudo bom? Como é seu nome? Ana. Ana, você mora na Somália. Isso, moro na Somália há mais de 10 anos e entra inverno, sai inverno e nada muda, né? Quando é que muda assim, que acontece alguma coisa de vez em quando? Período político. A gente recebe algumas visitas extraordinárias, vem aqui, faz umas promessas e depois nunca mais aparece. E depois esquecem a Somália e a Grécia, exatamente, né? Exatamente. Eles fazem o quê? Jogam uma terra, uma pedra? Uma carrada de metralha, um pó de pedra e depois vai embora e o problema continua, né? Então, assim, quando isso acontece... Vem cá, Wilson. Wilson não, perdão, Anderson. Davidson, vem cá. Olha só, pessoal. Isso aqui, ó... Desculpa, Ana, vem para cá. São os escorpiões que estão aparecendo aqui exatamente por causa disso. O senhor estava falando isso? Foi. Não foi, seu Vanderlei? Exatamente, com certeza. Querem mostrar que é verdade, né? Deixa eu só trazer... Pode falar. A inflamação no joelho, né? Com raiva de escorpião, que apareceu dois debaixo do meu tapete. Quando eu levantei o tapete, que vi, eles iam correndo. Aí picou o senhor? Não picou não, eu pisando em cima dele com raiva, aí coisei minha caminha, meu joelho. Tá certo, olha, Maristela estava perguntando se a gente tem uma resposta para vocês da prefeitura, né? Eu recebi aqui, eles disseram, como se não conhecesse, que vão mandar uma equipe técnica aqui para vistoriar a área e para ver o que é possível fazer. Mas eles não disseram que reconhece o sofrimento, que tem idosos, crianças, mas eles ainda vão ver o que podem fazer, até por causa dos recursos. Não deram prazo de resolver esse problema, então venha cá o senhor, marque aqui, vocês escolheram o mês de setembro, não querem deixar muito tempo não, né? Marque então uma data aqui, mostre para Otto. Hoje é dia
1º de julho. Vamos marcar então aí setembro. Escolha aí a data. Vamos fazer então dia de semana. Vai então 18. Bote aí dia 18 de setembro. Vai lá. Ok, aí. Bote com força aí. Marque mesmo. Aê, valeu, gente. Aí, Maristela, eu volto com vocês. Calendário marcado, 18 de setembro, fica o compromisso aqui da nossa equipe de voltar até o local para ver a situação dessas ruas, né, Bruno? Bora agora circular com a Globomoto e o cinegrafista Elvis Lopes. Essas imagens que você vai ver são da Avenida Professor Andrade Bezerra, no bairro de Salgadinho, em Olinda, fica perto do Centro de Convenções, sentido PE15. O nosso telespectador ligado aqui no NE1, Flávio José, obrigada, Flávio, mandou mensagem aqui para o nosso canal Globo. E claro que Elvis Lopes, olha, partiu para lá, foi conferir de perto a situação. Você observa que Elvis está bem devagar, tá, gente? Assim como os outros motoristas que estão vindo no sentido contrário, já com o farol ligado aí, é um dia de muita tensão. Não está chovendo neste momento, o tempo segue nublado, está até um pouco mais estiado, mas a água não baixou, tá, gente? Então é uma grande dificuldade. Olha só, o congestionamento, a confusão no trânsito. Elvis parou agora porque as pessoas que não querem se arriscar, tem motorista que prefere não colocar o carro e é uma medida prudente mesmo, a depender do veículo. A gente não sabe a profundidade, não sabe se tem buraco, é sempre um risco para os motoristas em dia de chuva. Então a gente observa aí essa conversão dos carros e Elvis Lopes seguindo também aí o seu caminho. Bora agora continuar seguindo pelo trânsito, por outras ruas e avenidas. Nós temos imagens da Avenida Beberibe para você no bairro do Arruda, bem ali no cruzamento com a Professor José dos Anjos. No lado direito, os motoristas vão sentido Água Fria, no lado esquerdo, sentido Encruzilhada. A pista está molhada, mas a movimentação tranquila do trânsito aí na região. A gente segue para a Avenida Agamenon Magalhães, em frente ali à Praça do Derby. Neste ponto, os motoristas vão no sentido Ilha do Leite, Boa Viagem, vão sentido Zona Sul do Recife. A pista bastante molhada também por aí. A gente observa a parada de ônibus, algumas pessoas esperando aí o transporte para seguir para os seus compromissos. O carro parou um pouquinho ali na faixa, é um dia que a gente precisa ter a atenção redobrada. Agora a Avenida Boa Viagem, no bairro do Pina. Bora lá então para a Zona Sul. Neste trecho, os carros vão no sentido Brasília Teimosa, Largo do Cabanga, a movimentação tranquila do trânsito também aí na região. Olha, muita gente costuma usar, sabe aquelas escovas modeladoras, secadores, chapinhas também nos cabelos? Mas você sabia que esses eletrodomésticos também precisam de manutenção? Uma limpeza adequada, feita por um técnico, pode ajudar a evitar acidentes, como o que aconteceu com a cantora de forró Maiara Santana. Parte do cabelo dela pegou fogo, gente, na hora em que ela estava usando o aparelho. As escovas secadoras e modeladoras estão em alta. Elas prometem praticidade, rapidez e bons resultados. A cantora de forró de Sergipe, Maiara Santana, usa sempre. Até que no dia 21 de junho, um acidente aconteceu. Meu Deus do céu! Menina, queimou o cabelo todo agora. Maiara, o que foi que aconteceu? Seu cabelo literalmente pegou fogo, né? Milésimos de segundo. Eu coloquei ela na tomada, liguei, já fui direto pro cabelo. Assim que começou a subir, o fogo começou. Então eu já desliguei rapidamente. Eu tive ainda essa agilidade, né, de desligar e jogar no chão. Eu já desligada, porque também poderia ter sido pior, porque o chão era carpete, né? Se eu tivesse soltado ela no chão pegando fogo, poderia ter acontecido uma tragédia maior. A cantora nos contou que o equipamento era antigo, já vinha dando sinais de problemas. Essa minha escova, ela já estava um pouquinho cansada, já tinha alguns anos, e ela já estava apresentando, no meu uso diário em casa mesmo, quando eu usava ela, tipo 5 minutos, ela já se desligava, esquentava muito e desligava. Para ela, o que causou o acidente foi a voltagem da tomada do camarim. A energia do local era 110 da cidade. No camarim colocaram algumas tomadas 220 por conta do ar-condicionado e não estava sinalizada, que também é um outro alerta, né? Assim como as escovas modeladoras, os secadores também precisam de cuidados periódicos. Neste salão, eles trabalham muito.
Edinalva é cabeleireira há 20 anos e é cuidadosa com a higiene das escovas e com a manutenção dos aparelhos. Independente da manutenção técnica, a gente precisa fazer a nossa limpeza, não é? Porque se não fizer, os equipamentos eles vão sofrer superaquecimento, a vida útil dele vai diminuir e ele vai danificar mais ainda o cabelo das nossas clientes. Quando a Edinalva começou na profissão, também tomou um susto com o secador. Eu estava atendendo uma cliente e o secador pegou fogo quase que nas minhas mãos e foi um susto terrível para todos nós. Eu acredito que tenha sido a falta de experiência, né? Foi no início na minha profissão e eu não tinha esse conhecimento da manutenção. O uso intenso diário traz o acúmulo de cabelo nos filtros dos secadores. O tempo de experiência fez com que a cabeleireira percebesse a importância da manutenção a cada 3 ou 4 meses para garantir uma limpeza mais profunda. Maurício está acostumado a ouvir histórias de acidentes com aparelhos como secadores e escovas modeladoras. Ele é técnico em manutenção deste tipo de aparelho e sempre orienta os clientes. O secador, quando não limpa, ele danifica motor, danifica a resistência, porque superaquece. A chapinha, não faz manutenção também. Usa a chapinha, passa anos usando a chapinha sem fazer manutenção, que entra cabelo progressiva para dentro, não faz, danifica a resistência, danifica a placa. Queda também no chão, quando o cabeleireiro dá queda no chão também. Escova modeladora, sujeira nela, força muito o aparelho, danifica o refil da escova modeladora e a sujeira que entra muito para dentro também, né? Aí danifica a resistência e motor também. Na manutenção, os técnicos retiram o excesso de cabelo que se fixa nos motores e componentes dos equipamentos, lubrificam, trocam o que precisa ser substituído. Para quem usa em salão, no mínimo de 2 a 3 meses, porque é diário, a rotação é muita, puxa muito o cabelo para dentro, aí tem que ser feito de 2 a 3 meses, não deixar passar disso. E no uso doméstico, de 5 a 6 meses. Já está bom de fazer uma manutenção. Agora eu vou ter mais cuidado, né? Mais precaução por conta do acontecido, prestar mais atenção na voltagem, ver essa questão de que ela já estava esquentando antes, né? Que pode ter contribuído também. Mas eu não fiquei com medo, não, porque eu, inclusive já não comprei, mas já peguei o emprestado da minha amiga e já está usando. Fica aí o alerta para todo mundo, que susto, hein? E tem notícia do G1, QR Code na tela para você acompanhar. Um homem morreu após ser esfaqueado pela ex-companheira dentro de casa. Ele estava com o filho de 11 meses nos braços quando foi atacado. O crime aconteceu em Jaboatão dos Guararapes. A mulher foi presa em flagrante e alegou ter agido em legítima defesa. A matéria completa está no G1 Pernambuco. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na nossa tela. E logo mais, no Jornal Hoje, você vai ver que agentes de segurança pública são presos em São Paulo e no Rio. Olá, Kovalik. Daqui a pouco a gente se encontra no Jornal Hoje e você vai ver agentes que deveriam dar segurança à população são presos em São Paulo e no Rio. 2 guardas municipais são presos em Cotia, interior de São Paulo, pela morte de um jovem de 17 anos. Imagens mostram que foi claramente uma execução e não houve confronto, como afirmaram os guardas. No Rio, 9 policiais militares foram presos suspeitos de fazer segurança privada durante o horário do expediente. Na Copa do Mundo de Clubes, tem jogão hoje. A gente vai saber quem são os últimos 2 classificados para as quartas de final. E os preparativos de Palmeiras e Fluminense, os 2 brasileiros que já estão classificados. Espero você no Jornal Hoje. Até lá. A gente volta agora a falar com Daniele Fonseca. Ela está no bairro do Pina, no Instituto Cícero Almeida, que oferece serviços de saúde de graça. Como as pessoas que estão acompanhando o NA1 agora, Daniele, podem ter acesso aos serviços que são oferecidos por aí, os atendimentos, hein? Olha, Maristela, pelos canais de comunicação aqui do Instituto Cícero Almeida, tá? Entre eles, o telefone, que é um número de WhatsApp, tá aparecendo aí na tela para vocês, e eu reforço por aqui também, é o 99607-59
27. A gente está aqui na sala onde acontecem as sessões de fisioterapia. Tem Rildo aí atendendo Viviane, olha, fazendo fisioterapia na perna, no joelho, ela que operou agora há pouco. E eu converso mais uma vez com Cícero Almeida, o presidente aqui da ONG, né, que foi fundada em 2018. E então, Cícero, eu já passei o número de telefone. Agora, quando são esses atendimentos e com que frequência? Quantas vezes na semana? A pessoa, quando vem para cá, vai passar por um laudo, por uma avaliação? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Primeiro vamos fazer uma avaliação. Então, aqueles que vêm a primeira vez, no caso, amanhã tem atendimento à tarde. São 2 vezes na semana para cada paciente. Quem vem na terça, terças e quinta, quem vem na quarta e sexta. Então, aqueles primeiros que estão chegando, eles vão fazer uma avaliação e na próxima, quem vai, por exemplo, amanhã, quarta-feira, quem faz amanhã, na sexta-feira já começa com essa atividade. A gente geralmente costuma dizer, nesses atendimentos de saúde, que a pessoa primeiro tem que ir no centro lá de atendimento do bairro dela, na unidade de saúde. Nesse caso, não precisa. Pode vir direto para cá. Como é o critério? Não, primeiro o médico tem que dar um encaminhamento. Eles têm que fazer um encaminhamento, solicitar as sessões de fisioterapia, pode ser 20, 30, 40, vai depender de cada patologia e da necessidade de visão. Por exemplo, o cara teve um AVC, eu não sei quando vai ser, 20, depois mais 20, um acidente de moto. Então, tudo é mais complicado. Vamos com cada patologia que vai chegar aqui e nós vamos dar o suporte necessário a eles. Então, a pessoa precisa ir lá na unidade de saúde do bairro mais perto de casa. Precisa, porque a gente vai saber, a gente não tem para quê. Exemplo, o cara eu estou com a dor aqui, vai dizer, pronto, eu não posso. O médico que vai dizer para que as sessões de fisioterapia. A gente não tem como, né? Então, o médico vai dar esse laudo a ele, um encaminhamento. Certo. E quem são as pessoas que podem vir? Todo aquele que esteja precisando, filho de Deus, tanto do nosso bairro, na nossa região aqui, Pina, Brasília, Teimosa, como todo o Recife, Jabotão, como aparece sempre, né? Então, todo aquele que está precisando, não importa, vem embora. Muito obrigada, Cícero Almeida, pela participação mais uma vez aqui no NE1. Maristela, contigo. Obrigada, Daniele, pelas informações. Bora voltar agora para o Passo do Frevo. Natália Dielu está nesse espaço cultural que passou recentemente por uma reforma. Está com uma exposição nova, né, Natália? Mostra mais pra gente, por favor. É sim, Maristela, agora está mais tranquila, né? Porque quando a gente fez a nossa primeira participação, o frevo estava rolando aqui. A gente está na Praça do Frevo, né? Nesse espaço que foi recém-inaugurado, foi inaugurado no dia 29 de maio, né? Passou por uma reformulação, então os estandartes estão em novas posições. Os bonecos gigantes também estão por aqui agora. A gente vai falar com Luciana Félix, que é diretora do Passo do Frevo, que vai falar um pouquinho desse espaço que ganhou também, assim, né, mais espaço também para o público, né? Antes cabiam menos pessoas e agora dá para vir mais gente. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer receber vocês aqui. É isso, a gente fez uma reestruturação aqui desse terceiro andar, que carinhosamente a gente chama de Praça do Frevo, para acolher mais pessoas, para que os fazedores do frevo tenham um espaço grande, enorme, confortável, com estrutura, para apresentar seus produtos, seus fazeres e uma exposição também renovada que parte dos territórios e das comunidades do frevo. É lá que eles nascem, vivem, criam e vêm aqui desfilar, né, nos palcos, nas passarelas e principalmente aqui no Passo do Frevo. Então ela está recém-inaugurada, os estandartes, como você falou, estão alçados, né, acima das nossas cabeças. A gente também tem a participação agora dos clubes de bonecos, está com o casal mais famoso de Olinda, o Homem da Meia-Noite e a Mulher do Dia. Ela está toda configurada para acessibilidade, o braille, a libra, o áudio, a descrição audiovisual. Então, é com muito carinho assim que quem quiser vir conhecer o terceiro andar do Passo do Frevo pode vir, que a gente está recebendo de terça a domingo, sempre de terça a terça gratuita e de terça a sexta, das 10 às 17 horas, sábado e domingo, das 11 às 18 horas. Diretora, fala um pouquinho para a gente sobre a programação de julho do museu. Julho é férias, né? Então, julho é o momentinho de descanso um pouco dos pais e da criançada. Vir aqui para o Passo, aproveitar tudo que tem de bom, tudo que o frevo pode ensinar. Então, a gente tem oficinas dedicadas às crianças, oficinas de estandartes, de música, de dança, de manufaturados. A gente tem frevações, que são essas oficinas. A gente tem vivências. O dia que qualquer pessoa quiser vir trazer suas crianças, tem programação infantil para os pais descansarem um pouquinho e deixar as crianças com a gente, que a gente cuida delas.
E onde dá para ver essa programação? Essa programação dá para ver no Instagram da gente, @Paco do Frevo. Lá a gente já pensou e tem toda a programação de julho. Tá certo. Então, qualquer dia tem programação por aqui, né? E é muito bom, né, saber um pouco mais do frevo, curtir essa energia tão pernambucana. Muito obrigada, Luciana Félix, por essas informações. Fica a dica aí para esse mês de férias, Maristela. Muito legal a programação, dá para toda a família aproveitar, né, Natália? E o NA1 volta amanhã. Obrigada por sua companhia. Você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Vai também lá no nosso Instagram, @NA1.globo. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte.